Bom dia, paz do Senhor Jesus, paz seja contigo. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito de Deus traga iluminação ao seu coração, à sua vida, à sua casa, mediante a luz da palavra. Quero, com a graça de Deus, dependendo do agir do Espírito Santo, compartilhar uma breve palavra com você. Uma palavra essa, não uma palavra humana, mas uma palavra vinda das Escrituras, vinda direcionada por Deus para minha vida e para a sua. Tenho meditado nesse salmo, nesses versículos, Salmos 27, versículo 4. Aqui, quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi, como muitos sabem, foi extremamente, grandemente perseguido por Saul. E ele vive um momento de perseguição. A Bíblia nos mostra que por 21 vezes Saul tentou matar Davi. E dizendo-se assim, um longo período da vida de Davi, ele é perseguido pelo rei Saul. Ele é perseguido para ser morto. E assim hoje, no mundo espiritual, o diabo, as trevas, Satanás não está contente comigo e com você. Ele está sempre nos perseguindo, sempre querendo nos destruir, sempre querendo armar ciladas para mim e para você. E eu quero trazer aqui uma chave, né? uma direção de Deus para a minha vida e para a sua, assim como Davi fez. Davi estava sendo perseguido e ele escreve esse salmo trazendo um escape, trazendo uma estratégia de como que ele iria escapar, como é que ele iria conduzir a vida dele mediante aquelas perseguições de Saul. Hoje talvez nós não temos um Saul específico como pessoa. Pode até ser que sim, mas o mundo das trevas, o mundo espiritual, ele brama como um leão querendo me tragar, querendo te tragar, querendo me matar e te matar. Em todos os aspectos. E a pergunta é, o que eu faço a respeito? O que você tem feito a respeito disso? O que nós podemos fazer? É isso que eu quero trazer para mim, para você, para a minha vida e para a sua, como uma direção, como uma orientação, como um segredo de Deus aí, que foi deixado aí no Salmo 27, a partir do verso 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha que profundo que é isso. O salmista Davi, ele busca uma coisa, que é estar na casa do Senhor. Nós sabemos que na nova aliança, Deus nos mostra que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Deus não tem uma casa física em que ele habita, mas existe uma casa espiritual, um templo onde nós podemos receber orientações, direções de Deus, profeticamente, pela palavra, aquilo que Deus quer nos direcionar e nos orientar. Mas olha a fala de Davi. Ele fala que ele pede ao Senhor, que ele quer contemplar a bondade de Deus e que ele quer viver na casa de Deus. Aqui casa, ela simboliza a presença de Deus, que ela simboliza que Davi não quer sair da presença de Deus, mas também está ligado com o templo, com a igreja espiritual. A igreja espiritual ela precisa de um templo físico, um local onde nós, como filhos e filhas de Deus, nós nos reunimos no nome de Jesus, onde nós adoramos, onde nós cultuamos esse Deus, onde nós somos orientados com relação às decisões, aquilo que
que precisa ser feito, os passos que nós vamos dar. Então esse salmo ele é interessante para os nossos dias. E o salmista Davi ele fala que ele pede ao Senhor e que ele procura. Olha, são duas decisões humanas. Veja que Deus tem muitas coisas, Ele faz, Deus faz, enfim, Deus é tremendo. Mas veja que são decisões humanas aqui, que ele pede para Deus e que ele procura. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos clamado a Deus, pedido a Deus, procurado a Deus, procurado viver na casa do Senhor, viver na presença de Deus? Pense nisso, como anda a sua vida, como anda a minha. Faça uma reflexão pessoal. Será que eu tenho buscado isso? Ou estou vivendo um tempo de desinteresse, um tempo que eu não tenho prazer no templo? Como é que está isso na sua vida? Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de viver novos ares, dizendo-se assim. Sempre é tempo de recomeçar com Deus. E o salmista Davi ele diz assim, né? Que ele fala que ele procura viver na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a bondade de Deus. O templo é um local onde nós podemos vivenciar, sentir, viver essa bondade de Deus. E ele termina assim, ó, esse versículo: e buscar sua orientação no seu templo. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Orientação. Todos nós, eu e você, independente da idade, independente de que cargo, independente de que ministério, independente de quantos anos somos cristãos ou não, independente de qualquer coisa, nós precisamos de orientação espiritual, vinda de Deus, vinda de um lugar. E qual é esse lugar que o salmista nos mostra? Buscar a sua orientação no seu templo. Ele fala para Deus. Ele fala que ele pede, ele procura viver na casa do Senhor, estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para entender a bondade de Deus e para ser orientado. Isso quer dizer o quê? Quem não tem prazer de templo, quem não tem prazer de ouvir a direção de Deus, do altar do templo, seja uma palavra profética, uma palavra revelada, algo que Deus quer falar diretamente com a pessoa, mas principalmente através das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, uma mensagem revelada aos seus profetas. Quer dizer, se eu não busco isso, se você não busca isso, eu sou uma pessoa desorientada espiritualmente. Talvez em muitas áreas a minha vida e a sua vida funcione, mas espiritualmente, que eu e você possamos refletir nesse salmo e fazer como Davi sendo perseguido, talvez angustiado ali, ele fala: puxa vida, uma coisa eu vou pedir a Deus, eu vou procurar, eu quero estar no templo, sempre que possível eu quero estar no templo, eu quero me esforçar para estar na casa do Senhor, no templo de Deus, onde é de lá que eu recebo as minhas orientações. Você tem recebido orientação espiritual da onde? Quem você tem ouvido? Que tipo de profeta você tem ouvido? Que tipo de voz espiritual você tem ouvido? Da onde? Então, esse salmo vem nos dizer, vem nos ensinar que se nós não recebemos orientação de Deus através do templo, nós podemos cair numa vida desorientada, uma vida de desorientação espiritual. Pense nisso, reflita nisso, como anda a tua história? Quantas vezes você tem ido ao templo no meio da semana, durante a sua semana, durante o seu mês, firmado os seus pés no templo de Deus, no altar de Deus, com os ouvidos atentos, o coração aberto para receber uma semente, uma orientação? Assim como um pai terreno orienta o seu filho para o caminho certo, para as coisas boas, um pai saudável, dizendo-se assim, um pai terreno,
Imagine o Pai Celestial, quantas orientações Ele tem para mim e para você. Mas Ele quer que você busque, Ele quer que você procure o templo, o altar. Assim como o salmista disse aqui, uma coisa pedi ao Senhor, eu vou procurar. E procurar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos sair da nossa casa, sair dos nossos lares. E não estar com um pensamento maligno que eu gosto de Deus e não gosto de templo. Isso é uma ideia maligna, isso é uma ideia que Satanás tem soprado nessa geração. Deus sim, igreja não. Como que anda a sua vida? Como que está a orientação? Eu não quero andar desorientado. Tenho certeza que você também não. E Deus tem muitas orientações, assim como um pai, que Ele é um Pai celestial, de amor, de graça. Ele quer me orientar em cada situação, em cada decisão que eu preciso tomar e que você precisa tomar. Que eu e você possamos ser orientados, mas existe um lugar para isso. Você pode abrir a sua Bíblia e Deus falar com você, te orientar em qualquer lugar. Não existe um local específico, carimbado como sendo o único lugar. Mas veja o desejo do salmista Davi. Ele precisava ir ao templo, ele pedia a Deus, ele queria estar naquele ambiente de templo. Ele sabia que ali era um local profético, onde a voz de Deus ecoava, onde a palavra era ministrada. Pense nisso. Deus pode ministrar, falar, te orientar em qualquer lugar. Você orar a Deus, abrir a sua Bíblia e pedir para Deus falar contigo. Deus é fiel para falar em qualquer lugar do mundo, qualquer local. Como eu disse, a palavra de Deus fala que Deus não mora em templos feitos por Deus, por mãos humanas. Mas já parou para pensar a importância daquele templo, desse local, da igreja invisível, mas que precisa de um templo visível? Não para Deus morar, mas para Deus me orientar e te orientar. Como que está a sua vida? Você está com uma vida orientada espiritualmente ou desorientada espiritualmente? Se eu não tenho desejo por templo, medita nesse salmo, que a minha fala possa ser a de Davi, que a sua fala possa ser a de Davi, e que o desejo do meu coração e o seu possa ser igual de Davi aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e vou procurar, e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, para contemplar a bondade de Deus e buscar a orientação do que eu preciso fazer, como que eu vou agir em cada situação. É isso que tem faltado para essa geração, para o que nós estamos vivendo na sociedade. Cada um faz o que quer. São vidas desorientadas espiritualmente. Pense nisso, reflita nisso, que Deus possa ministrar o seu coração, que você possa fazer parte de uma família espiritual, fazer parte de um templo, ter seu nome registrado como um membro de um templo sério, onde prega a palavra, onde o evangelho é ministrado, onde você sente a presença de Deus, onde Deus é o único, como Jesus, como o único centro de adoração, onde a Trindade Santa é exaltada e glorificada. Pense nisso. Sem templo, corremos o risco de vivermos uma vida de desorientação espiritual. Não é isso que Deus tem para você. O salmista Davi buscou, que eu e você possamos buscar também orientação, revelação. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Qual é o meu próximo passo? O que o Senhor tem para mim? O Senhor quer me corrigir? O que o Senhor quer me orientar? Esse deve ser o desejo de um filho saudável com relação ao Pai Celestial. Ou então, que tipo de filho eu sou? Que tipo de filha você é? Não tem prazer no que Deus, no que o seu Pai te orienta? Pense nisso. E que possamos seguir o exemplo de Davi aqui. Ter prazer, procurar ser orientado por Deus através da igreja de Cristo implantada aqui na terra. Deus te abençoe, que você venha ter um dia, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Fica aqui meu grande abraço.